E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, torcida vascaína. Já vamos começar falando do jogo de hoje aí, Vasco e Guarani. Vamos falar aqui da provável escalação. Hoje é o primeiro jogo da era Lisca doido como treinador do Vasco e a gente já vê aqui uma mudança tática na provável escalação e a gente vai conversar aqui sobre isso, sabendo, é claro, da sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha da provável escalação do Vasco e do time do Guarani também, pra gente trocar essa ideia aí de vascaíno para vascaíno, de torcedor para torcedor. Um jogo complicado, o Guarani é o terceiro colocado da competição, enquanto o Vasco é o nono. Então vamos falar aqui da provável escalação do nosso Vascão, que ao meu ver aqui já tem uma mudança tática. Vamos lá, o time do Vasco é o seguinte: Vanderlei, Hernando e Leandro Castan na zaga. Na lateral direito, Léo Matos, na esquerda, o Zeca. No meio campo, Bruno Gomes de primeiro volante, e aí tem uma dúvida aqui, Galaça ou Juninho. E na frente, Marquinhos Gabriel continua comandando essa armação do Vasco. Na ponta direita, o Peck. Na esquerda, Léo Jabá ou Morato. E na frente, o Cano. Então, família vascaína, a gente já viu uma mudança tática aqui. O Vasco vinha jogando num 4-4-2 com dois volantes, MT e Marquinhos Gabriel na armação. E a gente já viu aqui agora um time com três atacantes, podendo ser Léo Jabá e Morato por um lado, Peck pelo outro e o Cano na frente. Inclusive, na coletiva dele, na apresentação dele, ele falou um pouco disso, dessa questão da perna trocada. Ele falou que já utilizou em alguns times que ele trabalhou, mas ele também pode ter essa variação, trazendo o Léo Jabá para a perna boa dele, o Peck também para dar mais profundidade. Isso cabe ao jogo, ele precisa analisar o jogo e fazer essas variações. Então é um sistema de jogo que ele está acostumado. Inclusive, essa formação tática aqui foi utilizada pelo América Mineiro. Ele jogava também num 4-3-3. Então a gente tem que aguardar como o Lisca armou esse time, posicionado dentro de campo, porque a gente lembra, quando o Vasco jogou num 4-3-3 com o Marcelo Cabo, foi facilmente batido, tanto pelo Operário por 2-0 já no primeiro tempo e não teve poder de reação, quanto pro Avaí também 2-0 não teve poder de reação. Então a gente espera uma mudança aí com o Lisca, tomara que ele saiba aí o que ele tá fazendo, a gente acredita no trabalho dele e ele já faz uma mudança tática. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que realmente o Vasco deve jogar nessa forma, porque a gente lembra o seguinte: quando essa zaga do Vasco não tem a proteção que vinha tendo, principalmente com esse sistema de 4-4-2 ali, os dois volantes protegendo, e aí mais um homem de meio campo ali, o MT, Marquinhos Gabriel, mais agrupado, ajudando mais a marcar, essa zaga ela foi facilmente batida. Nesse sistema foi facilmente batida. Então quando o Hernando e o Castan não têm essa proteção, os dois falham demais. Então esse é o meu medo, porque a gente vai pegar, infelizmente a gente tem que falar a realidade, um dos melhores ataques do campeonato com 22 gols marcados, junto com o Náutico, é o melhor ataque da competição. Mas a gente vai aguardar aí às 9 horas se o Lisca aí com esse novo sistema de jogo, com 3 atacantes, vai dar certo e tomara que dê, porque é a estreia dele e tomara que ele estreia com vitória. Família vascaína, deixa a opinião aí se você concorda com essa mudança de sistema no nosso Vascão. E a provável escalação aqui do Guarani. Vamos lá falar do Guarani. O Guarani é o seguinte, família vascaína, é um time que em 13 jogos venceu 6, empatou 5 e perdeu apenas 2. E nos últimos 5 jogos o Guarani vem de 4 vitórias e 1 empate. Então é um time que está bem entrosado, que está bem confiante na competição, porque vem jogando realmente bem. E o time do Guarani vem escalado pelo Daniel Paulista, aquele mesmo que foi jogador do Sport, da seguinte maneira: Gabriel Mesquita, na zaga Thales e Tite, na lateral direita Diogo Matheus, e na esquerda o Bidu. No primeiro volante aí, Bruno Silva, aquele mesmo que matou no Vasco, de segundo volante, o Rodrigo Andrade, e aí à frente, que realmente são nomes que te preocupa, torcedor vascaíno? Não, mas realmente são jogadores aí que já passaram por clubes, por exemplo, de Série A, que tem uma experiência, que tem uma bagagem e que pode sim atrapalhar os planos do Vasco aí dentro de São Januário, porque são jogadores com essa bagagem de Série A, por exemplo. Na meia armação aí tem o Regis, que já passou por diversos clubes e não conseguiu entregar nesses clubes. A gente pode falar aí Cruzeiro, Corinthians e diversos Palmeiras, mas no Guarani vem atuando de uma certa forma aí bacana.
vem jogando bem, o Regis. Na ponta direita, o Bruno Sávio é bom jogador, é rápido. E o Andrigo também, que foi revelado pelo Internacional, já jogou no Atlético Goianiense, também é um jogador que imprime muita velocidade pelos lados do campo. E na frente, o Davó, que é aí jogador do Corinthians, jogou no Corinthians ano passado e também tem essa bagagem num clube grande e vem fazendo aí uma boa competição, essa frente do Guarani, porque é um dos melhores ataques da competição, junto com o Náutico, com 22 gols. Então é um time aí que tá entrosado na frente, é rápido e o Vasco vai ter que ter essa preocupação aí, principalmente com a frente do Guarani. Eu já vou deixar aqui o meu placar nesse jogo de hoje. Hoje vai dar Vascão 3-1, quero saber o placar aí, família vascaína, deixa aí, vamos fazer essa corrente da vitória aí, porque é importante o jogo de hoje, já que o Guarani aí com 23 pontos, e se o Vasco ganhar, chega aos 22, olha a importância. O Goiás perdeu ontem para Ponte Preta, permaneceu com 23, então olha aí, ganhando do Guarani, a gente encosta ali no G4, coisa que o Vasco ainda não botou a cara em 13 rodadas. Isso mesmo, em 13 rodadas ainda não pisamos no G4. Vergonha. Família vascaína, vamos bater um papo aqui rapidamente, porque eu acabei pegando aqui do presidente do Atlético Goianiense, não sei se vocês acompanharam isso, ele dizendo o seguinte, jogadores hoje em dia preferem atuar no seu clube, no caso o Atlético Goianiense, do que em Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Isso é uma coisa que me incomodou demais. Realmente um presidente de um clube como o Atlético Goianiense, um clube que vem aí disputando a Série A, que vem se estruturando, mas é uma palavra que machuca, né? O Vasco, ouvi de um presidente de um clube que jogadores preferem jogar no Atlético Goianiense do que no Vasco. E aí vem o erro dessa gestão, entraram lá para fazer merda, entraram lá para não trazer dinheiro, todo mundo sabe os problemas do Vasco e sabe que só o que vai resolver no Vasco é dinheiro. E aí a gente vê essa dificuldade que o Vasco está tendo na Série B, na 9ª colocação, enquanto os times que o Vasco está na prateleira de torcida, de mídia, fazendo totalmente diferente do que o Vasco faz. Você vê o Corinthians aí, família vascaína, é um time muito limitado, mas está investindo, devendo 1 bi, mesmo assim bota a cara, contrataram o Juliano, contrataram o Renato Augusto, agora estão tentando contratar o Roger Guedes. Você vê o Palmeiras aí que perdeu o Vina, né, lateral esquerdo, já foi lá contratar o Mulambo do Jorge, para manter a qualidade do elenco. Enquanto isso, o Vasco precisa de reforços, o Vasco precisa mais de jogadores de qualidade para ter um diferencial competitivo aí na Série B e não consegue. Não consegue ir no mercado e trazer bons jogadores, porque não tem dinheiro, porque vive há muito tempo essa dificuldade aí de austeridade, de sentar na cadeira e ninguém resolver porra nenhuma, e aí quem sofre é a gente. Porque se a gente está tendo dificuldade na Série B, você imagina encarando aí os grandes clubes que estão estruturados, ou que tem peito, ou que tem raça para botar a cara, mesmo endividado, como por exemplo Atlético e Corinthians, botar a cara e contratar jogadores. Ah, Thiago, o Vasco na Série B. Tá na Série B porque esses caras fizeram merda. E aí eu vou trazer o cara que poderia aqui resolver toda essa situação. E se muita gente achou que ele estava aí mais quieto, essa situação da justiça, estava desanimado, não. Na live do Léo ele disse que tá on pra caralho, tá confiante que no mês de agosto isso vai mudar e que ele vai dar jeito no Vasco. Não é daqui a 9, 12 anos como essa gestão tá dizendo, é para ontem. Ele tem os investimentos e vai sim ajudar o Vasco a sair dessa draga que tá e de só aturar jogador ruim. Família vascaína, e para finalizar o nosso vídeo de hoje, né, agradecer aqui o Léo do Na Torcida Vascaína, um cara que tá sempre aí ajudando os youtubers vascaínos, pedir para ele aí a permissão de passar aqui um corte da live dele com o Leve esse ano que apareceu lá, para passar aqui pro Vasco em Família, pra galera que acompanha a gente, aí essa confiança que o Levin tá, né, chamou ali o Jorge Salgado de fantasma e que tá causando aí um terror na torcida vascaína, é isso mesmo que a gente vê, fazendo um time limitadíssimo para disputar uma Série B, fazendo uma campanha horrorosa, o Vasco tinha que estar fazendo a campanha do Náutico, por exemplo, líder invicto, isso que a gente esperava, né, nem era pra gente estar na Série B, mas já que tá, teria que fazer a diferença e não, o Vasco hoje é um coadjuvante na Série B. Isso não é a nossa realidade. Então agradecer o Léo aqui. Acho difícil, mas se alguém não for inscrito lá no canal Na Torcida Vascaína, dá essa moral lá, porque é um cara que tá sempre ajudando aí os youtubers vascaínos. Galera, tamo junto, se liga, vale a pena assistir, porque o Levin
passa aqui realmente aquele sentimento que ser Vasco é ser grande e a gente merece mais. Não merece o que essa gestão tá dando e realmente com o projeto Somamos a gente vai ver um Vasco campeão. Se liga nas palavras deles. Se liga na palavra dele, perdão. Ele quer encher o seu currículo de título. Se liga só. Eu acredito muito, Léo, numa coisa chamada intuição. E cada vez mais essa intuição está me dizendo que está chegando a hora. E esse tempo todo de sofrimento que a gente tem passado, porque, na verdade, ter uma instituição presidida por um fantasma como Jorge Salgado é uma assombração para qualquer pessoa. E esses tempos de terror fantasmagóricos que nós estamos vivendo, essa assombração que é o Clube de Regatas Vasco da Gama na mão de pessoas incapazes de realmente fazer alguma coisa que possa levar o Vasco ao lugar onde o Vasco tem que estar, e que ainda se contentam tentando contagiar os vascaínos de um conformismo, de estupidez, porque o lugar do Vasco, em primeiro lugar, sequer seria na Série B, quanto mais em 8º lugar da Série B. Se por acidente o Vasco estivesse na Série B, era para estar nadando de braçada, e não com menos de 50% de aproveitamento, com 1,45 pontos por partida, que é um resultado desportivo ridículo para esses times fraquíssimos que nós estamos enfrentando. Porra, tá na hora da gente voltar a ser Vasco, a gente vai voltar a ser Vasco. Eu não estou feliz com o que eu estou vendo. Se eu tivesse feliz com o que eu estava vendo, eu estava até mais tranquilo, porque eu podia atender mais a minha família, de repente até deixar para lá esse projeto, lá, quer continuar desse jeito, fica aí. Mas eu entendo a responsabilidade que eu estou carregando da esperança de milhões de vascaínos que querem dias melhores, querem eficiência, querem um time que dê orgulho, querem um time que, porra, entre e amasse o adversário. Se fuder essa porra de Vasco que a gente está vendo, entendeu? Um Vasco que, porra, ninguém consegue se identificar com esse Vasco, nem em termos de liderança, nem em termos de gestão, nem em termos de identidade com o torcedor, e muito menos em termos de eficiência em resultado desportivo. Então, meus amigos, se vocês acham aí que eu tô off, só para vocês saberem, aí eu tô on pra caralho. E prontinho da Silva para botar para fuder e levar o vascaíno para onde ele tem que ir, que é para levantar taça. E não é tacinha de Série B, nem tacinha de 5º lugar de Carioca, não. É taça que represente realmente o que o Vasco é. Nós vamos bater recorde de títulos. Nós vamos botar para fuder. Eu não tenho medo dessa porra toda aí que está acontecendo, não. E outra coisa, eu entendo que o poder corrompa, que o poder seduza. Tudo bem. Mas eu não estou preocupado com o poder que corrompe ou que seduz. Eu estou preocupado em botar título no currículo do vascaíno. Então, quero dizer a vocês que está chegando a hora da gente ter um resultado, finalmente, do que é o certo, do que é o justo, do que é o correto e do que é o respeito à democracia. Então, fiquem firmes aí. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto. Vascão na cabeça hoje e é muito bom ser Vasco.